Bem, então vamos à resolução da primeira atividade online. Eu vou começar abrindo aqui as questões e aí na sequência aqui a primeira questão, que na verdade apareceram duas possibilidades para essa primeira questão. Eu vou abrir cada uma delas e vou mostrar a solução de cada uma delas. Então aqui é o primeiro tipo de questão, né, que pode ter aparecido para alguns alunos. Essa questão ela era sorteada, né? Então, e tem outra questão que era uma segunda possibilidade de questão que poderia aparecer nesse item, tá? Então, para essa questão, que é o estilo, é uma das possibilidades para essa primeira questão que podia aparecer, o que se pedia era para analisar aqui, utilizar esse banco de dados, esse pequeno conjunto de dados, né? E analisar, marcar as alternativas incorretas. Então, dado o conjunto de dados, né? Deixe-me abrir aqui o script. Então, o que devemos fazer inicialmente é calcular aí as estimativas de mínimos quadrados, considerando aí os pontos de x e y dados aqui nessa pequena planilha. Então, vamos observar aqui as fórmulas que são utilizadas para o cálculo do intercept da inclinação da reta. Vejamos que a reta de regressão y, vamos dar a cor aqui, então y é um a mais um bx mais uma parcela de erro, e aí cada yi a gente vai indexar aqui por i, né? Nesse caso aqui são 8 observações, né? Olhando aqui, são 8 observações, tá? E as expressões dos estimadores de mínimos quadrados. Primeiro a gente estima a inclinação da reta usando aí covariância de x com y dividido pela variância de x. Então isso é dado por esse somatório aqui, xi menos x barra, yi menos y barra, dividido soma de xi menos x barra ao quadrado. Isso aqui indexado por i, variando de 1 até n. Nesse caso aqui, n é igual a 8, tá? N igual a 8. Essa a expressão aí matemática, né? A expressão algébrica, a fórmula, né, da inclinação, né? Da estimativa da inclinação. Nesse caso, né, esse B chapéu estima este B aqui, né? Olhando aqui a outra expressão, né, temos aí a expressão para o A chapéu. Então, nesse caso, o A chapéu vai depender da média do Y menos o B chapéu x barra, que é a média do x. Então, nós temos aí as duas expressões para a inclinação e o intercepto aí dessa reta de regressão. E esse Azinho aqui estima este A. Tá certo? Bem, então é a aplicação direta de fórmula. Vocês podem utilizar aí planilhas em Excel ou calculadora científica, não tem problema nenhum. Eu vou utilizar aqui o R,
né, para fazer esse cálculo direto, de forma que o cálculo aqui no R, eu coloco aqui o vetor x, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, o vetor y também está definido aqui, e aqui no B eu defino, né, a soma. Aí eu vou usar esse comando sum, né, e aí aqui entre parênteses eu tenho o produto desses desvios com a média, né, e aí em x menos a média de x, y menos a média de y, tudo isso está sendo dividido pela mesma soma, só que utilizando aí os quadrados dos desvios do x com a sua média, né? O vetor x, os elementos do vetor x com a sua média, né? Então esse é o valor, né, do B-chapéu. E aí a gente imprime aqui o B-chapéu, que dá 0,7059, e o próximo cálculo, y-chapéu menos b-chapéu vezes x barra, nós temos aí a média de y, que é o y barra, menos o b-chapéu, média de x. Aí encontramos o a-chapéu, também está aqui, 0,96. Então nos cálculos aqui nós temos que o B-chapéu aproximadamente, né? Vamos olhar aqui, o B-chapéu aproximadamente 0,70 e o A-chapéu aproximadamente 0,96, tá? Então essas são as soluções aí de mínimos quadrados, as estimativas de mínimos quadrados. Então, quando a gente pega a fórmula do estimador e calcula dentro da amostra, nós obtemos o que a gente chama de estimativas, e são as estimativas de mínimos quadrados, né? Então, estimativas são as estimativas de mínimos quadrados, que a gente chama de MQO, certo? São as estimativas de mínimos quadrados. Então vamos à análise, né, já dos itens da questão. Então, quando o x é 3, a predição do y é aproximadamente 3. Vamos olhar aqui a equação. Temos que a equação de regressão, então, fica dada, né, pela seguinte reta, né? Y chapéu vai ser o A chapéu, que é 0,96, mais o B chapéu 0,70 vezes o x. Então essa é a fórmula, né, que nós vamos usar aqui para deduzir o valor, né, do y, dado que o x é 3. Então quando o x é 3, nós vamos substituir o x por 3 aqui nesta expressão, né? Então o x aqui passa a ser igual a 3 e nós vamos encontrar o y quando o x é 3, né? E aí, fazendo essa conta rapidamente aqui, né, o A já está definido, o B também, é só fazer a conta aqui. Vou imprimir o y3, o y3 deu 3,07. 0,7. Então eu vou colocar um símbolo de aproximadamente aqui para termos essa visão aproximada. A questão diz que é aproximadamente 3, o item é correto. Vou abrir o Notepad aqui. Então o item A dessa questão é verdadeiro, tá? É verdadeiro. O item B, então não marca o item A.
A estimativa da inclinação da reta é aproximadamente 0,7. Bem, a inclinação da reta é aproximadamente 0,7, também verdadeiro o item B. O item B também verdadeiro. O item C, a estimativa do intercepto é aproximadamente 0,96. Então, 0,96, exatamente isso. Então, verdadeiro o item C. O item D, todas as alternativas estão incorretas. E vamos julgar o item E para analisarmos aí Então, a soma dos quadrados dos resíduos é maior do que 0,09. Então, vamos olhar aqui como que a gente vai calcular a soma dos resíduos. Então, observe o seguinte. Na equação da reta de regressão, eu tenho, né, essa relação, ok? E na reta, que isso aqui é a predição, né? É uma predição, tá? A reta mesmo é uma reta estocástica, né? É um objeto estocástico aqui, né? Onde eu vou ter o AX, o A, mais o BX, mais o erro. Então, substituindo aqui, fazendo a inversão, né? Aqui a inversão de lado. Então, o erro vai passar a ser o YI menos o A mais o BX. Mais o BXI. Essa variável aqui é o que a gente chama de erro. É um erro aleatório, né? É um erro aleatório. O que a gente conhece aqui não é o erro. Nós conhecemos os resíduos. Então nós botamos o chapéu no erro, né? Para estimarmos o erro por meio dos resíduos. Então colocamos o chapéu onde não conhecemos e encontramos aqui agora não mais o erro, mas sim o resíduo. Um resíduo de regressão, tá? Então, o resíduo é a observação real subtraída da predição dada pela reta de regressão, tá? Então, essa predição dada pela reta de regressão é justamente esse y chapéu aqui que a gente vai substituir neste parênteses, tá? Então aqui a gente substitui o y chapéu, tá certo? Então o que a gente tem que fazer aqui? Pegar o y e subtrair da reta de regressão estimada. E aí o que o problema pede é a soma dos quadrados desses resíduos, né? Então nós vamos somar os quadrados, né? Obter os quadrados e depois somar. Então rapidamente aqui, né, os resíduos estão calculados aqui, ó, o y menos o a mais o bx. Então, calculei todos os resíduos. Aqui a gente consegue imprimir o vetor de resíduos, né? São 8 resíduos, né? E aqui a soma, né, dos quadrados dos resíduos. Só usar a função sum e o resíduo ao quadrado já calcula a soma dos quadrados dos resíduos. Aproximadamente 0,0872, né? Então vamos ver aqui o que é que diz o item, né?
a soma dos quadrados dos resíduos é maior do que 0,09. Né? Então, essa soma de quadrados dos resíduos deu 0,087, que é menor, né, do que 009. Então, esse item está falso. Né? Esse item está falso porque o valor não é maior do que 009. Tá certo? Se tivesse menor aqui, tudo bem. Então vou fazer novamente o ajuste da questão, porque de fato tem um item incorreto aqui, que é esse item que a soma dos quadrados dos resíduos é maior do que 009. Vou fazer o ajuste aqui. Então essa soma de quadrados de resíduos deu 0,0872. Isso é menor do que né, o valor 009. Então, para essa questão, não precisava ter esse item de que todas as alternativas são incorretas, tá certo? Então, tem uma alternativa incorreta aqui. Então, o item D estaria falso também nesse caso, e o item E também está falso. Mas aí eu vou retirar o item D aqui dessa questão, né? E vou considerar aí apenas o item E como sendo o incorreto, tá certo? Então, observar e atentar a esse detalhe, né? O item E, o item da soma dos quadrados, ele é falso, tá? E era para ter sido marcado. Eu vou fazer aqui o ajuste, né, dessa questão. Então a questão aqui, ela tem todas as alternativas verdadeiras, e aí 10% aí de perda por item marcado errado, tá? E um item está correto, né? Eu vou excluir esse item aqui, vem para o 100%. Ele é o item incorreto, tá? Então, aí tá, a questão está sendo corrigida da seguinte forma, né? Ela vale 2,5. Cada item marcado incorretamente perde 10% desses 2,5, né? Então, se você marcar todos os itens, né, você vai ganhar os 2,5 menos, né, 10% de 2,5 a cada item marcado incorretamente. Então vamos salvar aqui as alterações. A questão está salva. E vamos mostrar aqui novamente. Agora mudou. Deixa eu fazer mais um ajuste aqui. Bem, então a resposta aqui fica apenas marcando um item, que é o item que fala da soma dos quadrados dos resíduos. Então a questão aqui ficou com esse item branco, depois eu vou resolver esse problema aqui, mas isso aí não interfere em nada na correção da questão. Então vamos para o segundo tipo de questão nesse item. Qual era a segunda possibilidade que poderia aparecer aqui como questão nessa primeira questão? Então, algumas pessoas recebem o estilo A e as outras recebem o estilo B. Enunciado. Considere um modelo de regressão, né, com erros normais, regressão linear, a equação y(ax mais b) mais o erro, a mais bx mais o erro, y e x denotam respectivamente a variável, a resposta e o regressor associados a iésima observação.
O E é o erro aleatório associado à iésima observação. São N observações. E aqui um gráfico de dispersão, com esses pontos gerados de forma aleatória, seguindo esse padrão estocástico. A reta de regressão ajustada, né? 0,99, 1,80, x com i variando de 1 até 100. E embaixo os erros padrão associados a cada uma dessas duas estimativas. Acerca dos resultados mostrados, assinale a ou as alternativas incorretas. É dado o percentil, aí, o quantil 975 da distribuição T-Student com 98 graus de liberdade. 98 graus de liberdade justamente porque é 100 menos 2 parâmetros, né, modelo de regressão linear simples. E a distribuição T está sendo descrita aqui justamente para a realização de testes T, né, sobre a análise da significância dessas estimativas. Então vamos ao item A. Então aqui vou zerar as item A. Item A. Ao testar a hipótese de que o B é igual a zero contra o B diferente de zero, né, rejeita-se a hipótese nula, né? Ou seja, o B é diferente de zero ao nível de significância de 5%. Essa é a pergunta da questão. Então, esse teste é um teste que avalia se incluir esse regressor é algo relevante na modelagem. Ou seja, será que esse parâmetro aqui é estatisticamente diferente de zero? Se for, usando os dados, né, e as estimativas de mínimos quadrados, vamos rejeitar a hipótese nula a 5% de significância. Vamos então à análise. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, calcular a estatística de teste, né? Ou melhor dizendo, né? Calcular a estatística de teste T associada aí a essa estimativa, né? A esse teste do B. Então, o B é é a inclinação da reta, né? Então, vamos calcular a estatística, estabelecer as hipóteses em teste, né? H0, né? H0 o B é igual a zero contra H1 de que o B é diferente de zero. A estatística de testes, aqui são as hipóteses, né? A estatística de teste T-calc vai ser a estimativa de mínimos quadrados sobre o erro padrão dessa estimativa, né? E aí nós temos aí esse dado, essa informação, ela é dada aqui na estimativa, é 1,80 sobre 0,12. Então 1,80 sobre 0,12. Esse valor dá aproximadamente aí 15. Dá 15. Certo? E aí aqui nós vamos comparar este valor 15 com o quantil 975 da T-Student com 98 graus de liberdade. Isso aqui, obviamente aqui, né, claramente aí maior
maior, muito maior, né, que esse quantio, né? Esse quantio está mostrado aqui como sendo 1,984, 1,984. Esse aqui é o quantio da T 0,975 com 98 graus de liberdade, que é 100 menos 2. E aí aqui a regra é rejeitar a hipótese nula. Rejeitando rejeite H0. Rejeitar H0 significa dizer que a estimativa é significativa, né? Então o regressor passa a fazer sentido na modelagem de regressão. Então eu rejeito a hipótese nula, é verdadeiro. Então não marque esse item, ele é verdadeiro. Item B. Ao valor predito x igual a 1,5. O valor predito, quando x é igual a 1,5, é aproximadamente igual a 3,49. Bem, então nós temos aí as estimativas retas de regressão. É só fazer o cálculo direto aqui, substituindo o x por 1,5. Esse cálculo aqui diretamente, né, 0,99 deixa eu mostrar aqui o painel. Então, o y, quando o x é 5, o y, quando o x é 1,5, vai ser igual a 0,99 mais 1,80 vezes 1,5. Isso aqui, fazendo aqui o cálculo, já estou fazendo aqui o cálculo diretamente, está dando 3,69. Então, fazendo aqui a comparação, né, aproximadamente 3,49. Então, estaria verdadeiro esse item, né? 3,69 para 3,49, né? São valores aproximados. Então esse item está verdadeiro. Eu vou fazer aqui uma... Bem, então o valor, né, dando 3,69, né, não seria aproximadamente igual, né, a 3,49. Então vamos considerar esse item como falso, tá? Então o item B passa a ser falso, porque aqui tem uma diferença aí de 0,30, né, que é considerável aí e não seria aproximadamente igual, tá? Então vamos considerar esse item sendo falso. Item C. A 95% de cobertura, um estimativo intervalar para a inclinação B contém o intervalo 1,76 e 2,2. Então, primeiramente, construir o intervalo de confiança para o B, né, ao grau de cobertura 95%. Então, para fazer isso, o que a gente tem que fazer? O intervalo de confiança
para o B, a 95% de cobertura vai ser dado pelo B chapéu, que é 1,80, mais ou menos, né, o erro padrão, que é dado na questão. O erro padrão é dado na questão, que é 0,12. Vezes, né, o quantio da T de student. Então, fazendo aqui na ordem que é mais usual, né? Então é o quantio da T. O quantio da T, que é 1,984, vezes o erro padrão dessa estimativa, né, que é 0,12. Então, fazendo a conta aqui, eu tenho, né, a seguinte estimativa intervalar: 1,5619 e 2,0380. Esse intervalo não contém um intervalo, né? Não contém esse intervalo, né, de 1,76 a 2,2. Então, 1,76 aqui estaria para a direita, né, desse 1,619, 1,56, e aí não conteria. Então esse item está falso, tá? Então o item C está falso. Vamos ao próximo item. Próximo item, ao grau de cobertura 95%. Aí agora a mesma pergunta envolvendo a estimativa do intercepto, né? Agora colocando um intervalo aqui, diz que contém o intervalo 0,67 a 1,2. Então vamos fazer a mesma coisa para a estimativa intervalar do intercepto. Então, um intervalo de confiança para o A a 0,95 vai ser igual a 0,99, que é a estimativa do A, tá aqui 0,99, mais ou menos o quantio da T, 1,984, vezes o erro padrão dessa estimativa. O erro padrão da estimativa é dado aqui 0,11. Então vamos colocar aqui o 0,11. Então no final, essa estimativa intervalar 0,771, 1,20. Aí agora esse intervalo contém, né, o intervalo 0,67. O 0,67 fica aqui à direita, né, do 0,771, e 1,2 fica à esquerda, que na fronteira aqui, exatamente a fronteira coincidente. Então esse intervalo contém completamente esse outro intervalo, tá? Então o item está verdadeiro. E a última questão aqui do o último item, né, o item E. Então, dado que x100 e y100 é menos 0,47 e menos 0,54, o resíduo correspondente, isso é a centésima observação de ordem I, é aproximadamente 0,68. E vamos olhar agora esse resíduo. Então, o cálculo do resíduo, né, a gente vai substituir aí os valores, né? Então, o resíduo, né, o E100 chapéu, né, vai ser igual
ao valor observado. O valor observado é dado aqui por menos 0,54. Menos, aí nós vamos usar agora a reta de regressão, que é 0,99 mais 1,80 vezes o x agora. O x aqui é menos 0,47. Fazendo os cálculos, esse resíduo menos 0,684, o que é aproximadamente menos 0,68, né, que é diferente de 0,68, que é um número positivo, tá? Então, presta atenção aí que o item fica falso por causa do sinal. Por causa do sinal, o item ficou falso. Então, o item é falso. Então, vamos marcar como falso. Então, observando aqui as questões que deveriam ter sido marcadas, os itens incorretos, o item B, e aí aquela aproximação, né, de 3,69 para 3,49 não é tão aproximadamente igual assim, né? O item C e o item E. Então são verdadeiros os itens que envolvem a hipótese do teste sobre o B e a estimativa intervalar, né, envolvendo aí o intercepto. Então, olhando aqui para a questão novamente, vou editar aqui para a gente ver os itens que estão sendo considerados. Então, o que é verdadeiro, né? O que é verdadeiro vai ser justamente o item que envolve a inclinação, o teste de hipótese, e o item que envolve a estimativa intervalar para o intercepto. Então, vamos olhar aqui. Então, a estimativa intervalar para o intercepto, então perde 10% como penalização, e o teste de hipótese sobre a inclinação da reta. Os demais itens estão verdadeiros. Então temos 3 itens verdadeiros, aliás, 3 itens falsos, né, e 2 verdadeiros. Então 33%, a questão pedia para marcar os itens falsos, né, as alternativas incorretas. Então, a alternativa incorreta era o que estava sendo solicitado. Vamos partir agora para a segunda questão, que nesse caso também era uma questão aleatória, que tinha 2 possibilidades de questão para acontecer, para serem postas a aparecer para os alunos. Então vou abrir aqui novamente aqui os itens e vamos mostrar primeiro a primeira possibilidade de questão, tá? A primeira possibilidade de questão, que é uma questão que envolve variáveis aleatórias contínuas, inclusive um problema de variável aleatória contínua, né? Então vamos responder primeiro essa questão. E aí eu vou voltar aqui para o quadro. Vou para cá. E vamos olhar o enunciado. O tempo de sobrevivência de uma bateria em anos
pode ser modelado com uma função de densidade de probabilidade, e que já é garantido que é uma densidade de probabilidade. Para conhecimento aí de todos, são uma densidade exponencial, com parâmetro lambda igual a 1. Né? Então, para quem tem conhecimento aí, para quem viu a distribuição exponencial, já podia deduzir aí que a média dela é 1, né? Que é o inverso do parâmetro, lambda igual a 1, o inverso de 1 é 1. Então, o tempo médio é 0,9 ano, já estaria incorreto, não marca, né? E também, quem tem conhecimento aí sobre a função de distribuição acumulada de uma densidade de uma variável exponencial, com parâmetro lambda igual a 1, também já sabe que está verdadeira aqui a função de distribuição acumulada, né? A fórmula da distribuição acumulada. Mas eu vou deduzir isso aqui, né? Então, primeiro vamos ao primeiro item, né? A probabilidade da bateria sobreviver mais de 2 anos é superior a 10%. Então vamos primeiramente calcular essa probabilidade. Probabilidade de x, que é o tempo de sobrevivência. Eu vou usar até a notação tempo aqui para dar a ideia. O tempo ser maior que 2 anos é igual a 1 menos a probabilidade do tempo ser menor ou igual que 2 anos. E aí aqui nós vamos usar aí a função de distribuição acumulada, que é igual a 1 menos a função de distribuição acumulada calculada no 2. A função de distribuição acumulada da exponencial f de x eu vou usar aí a cor vermelha, f de x é integral, né, de menos infinito até x. No caso aqui, o suporte dessa variável são os reais positivos, né, já está sendo dito aqui no enunciado. Então essa integral passa a ser de 0 a infinito, aliás, de 0 até x, né, e aí vamos usar a densidade, e elevado a menos t dt. E aí o cálculo aqui é uma primitiva, né, da exponencial. Então, exponencial de menos t, calculado de 0 até x. Menos, esse sinalzinho de menos, se você derivar aí usando as operações de antiderivada, é fácil deduzir aí por que aparece esse sinalzinho de menos aqui na frente, né? E aí nós vamos fazer aqui a conta, uma conta algébrica. E aí no x a gente tem menos menos t, e aí no zero, né, vai ficar menos 1, vai ficar mais 1. Então 1 aqui no x, vou substituir aqui pelo x. Então isso aqui vai ficar 1 menos a menos x, como está lá deduzido, né, no outro item da questão, né, já vendo aqui que esse item está correto e deve ser marcado, né? Então o item A, B e C, então o item B está correto, verdadeiro, vamos marcar e, né, vamos ver se essa probabilidade agora é superior a 10%. Então vamos pegar agora esse cálculo, 1 menos 1 mais exponencial de menos 2. Esse 1 cancela com esse, e nós temos aqui que isso é exponencial de menos 2. A exponencial de menos 2, né, ESP menos 2
Isso dá 13,53. Tá aqui. Isso aproximadamente 3,53%. Eu vou mudar aqui a cor para não confundir. Isso aqui é a probabilidade do x ser maior que 2. Tá? Então isso é maior que 10%. O item está então verdadeiro. Então marca ele como verdadeiro. E o terceiro item é a média, né? Bem, então a média, basta quem viu aí nos materiais sabe que a média da exponencial é o inverso do valor do parâmetro, né? Então o parâmetro é 1, 0,9 estaria falso, não marca. Esse item já é claramente falso. Tá? Mas vamos aqui rapidamente deduzir essa expressão desse valor esperado. E aí nós vamos usar aí uma técnica de integração chamada integração por partes. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Então o E de x, integral de menos infinito a infinito, nesse caso do 0 até infinito, tá? De x é a menos x dx. E aí vamos chamar u de x, du vai ser igual a E a menos x dx, né? De forma que, aliás, dv, né? dv, e aí o v menos E menos x. Tá? Já aí aplica direto a integração por partes. O v, x é menos E menos x de 0 a infinito, menos integral de v du. Aí o menos com menos fica mais, exponencial menos x, e du é dx. E aí de 0 a infinito. Aqui vale observar o seguinte: esse resultado aqui, ó, no infinito, exponencial contra linear no infinito, exponencial no denominador, isso é 0. E no 0 é 0, então essa parcela aqui é 0. E aqui é nada mais, nada menos que a própria definição de ser uma densidade de probabilidade, né? Então, a densidade de probabilidade, quando varre em todo o universo de domínio, a integral dela dá exatamente 1. Então, isso aqui é igual a 1. Né, um ano. Então esse é o tempo médio de vida aí dessa bateria, né, é de 1 ano. Então, se está dito aqui que é 0,9, está falso esse item. Vamos só observar aqui esse gabarito. Eu vou abrir novamente aqui a questão aqui. Então, o item incorreto é o item que fala do tempo de vida médio, que perde 10%. Resto 50 e 50, tudo certo. Questão resolvida. Aí vamos para a
a outra possibilidade de questão nesse item, né? Nessa questão 1, nessa questão 2. Então o enunciado diz o seguinte: no período de um dia, a empresa call center registrou, aqui é uma questão de probabilidade, né, que fala aí sobre medidas centrais, como por exemplo a mediana, né? Uma questão aí mais de estatística descritiva, né? Então, só colocando aqui uma planilhazinha, né? Aí agora eu vou zerar aqui as alternativas C, D, E, né? Vamos em frente. Então foi registrado o seguinte, eu vou fazer logo aqui uma anotação, né? Uma anotação aqui logo do enunciado, né? Então foram 12 chamadas com duração de 1 a 5 minutos. Então vou marcar aqui 1 a 5, são 12 chamadas. 26 chamadas de 6 a 10. Vinte chamadas de 11 a 15. Sete chamadas de 16 até 20. E assim por diante, né? Então vou logo direto ao assunto, né? Então aqui eu estou descrevendo aqui o número de chamadas por intervalo, né? Como a questão pede para calcular a mediana, né? Então já diretamente, já indo direto ao assunto, né? O resto eu tenho as frequências absolutas por faixa, e essas faixas vão até de 41 a 45 minutos. Então, no 41 ao 45, lá no final, tem-se uma frequência absoluta de 1. E aqui o que é interessante a gente observar, né? As frequências relativas. Então, no total, né? No total aqui temos quantos atendimentos, né, feitos, né? Então é só a gente somar, né? Só a gente somar aqui esses atendimentos, né? Então a gente tem 12 chamadas mais 26. Então eu vou pegar uma calculadora aqui e vou abrir rapidamente. Então 12 mais 26 mais 20 mais 7 mais 11 mais 7 mais 4 mais 4 mais 1, um total aí de 92 chamadas, né? Vamos somar de novo aí pra gente confirmar, porque acho que eu perdi aqui a conta. 12 mais 26 mais 20 mais 7 mais 11 mais 7 mais 4 mais 4 mais 1. 92 chamadas, né? E aí o que a gente tem que fazer, né? Calcular relativamente quanto isso representa dos 92, cada frequência absoluta dessa, quantos por cento ela representa, né, no todo. Então se a gente fizer a conta aí, eu vou colocar aqui esses valores aqui no R. Então tá aqui, pessoal: 12, 26, 27, 11, 7, 4, 4, 1. Esse é o meu vetor de chamadas. E agora a soma das chamadas, que é 92, né?
vou fazer chamada sobre a soma, a gente vai ter as frequências relativas, né? Então aqui eu tenho 13% na primeira, 13% na primeira aproximadamente, 28% na segunda, né? 21,73% na terceira. Então observe o seguinte, né? Se a gente está atrás da mediana, ela vai acumular à esquerda 50% e à direita 50%, né? Então eu tenho 13, né? Eu tenho 13 aqui, 13%, né? Mais os 28, né? Já dá 41. Então se eu somar esse 21 já vai passar de 60. Então se eu subtrair aqui os 50, faltam 9% para chegar na mediana aqui, quando a gente sai acumulando essas probabilidades. Então o que a gente tem que fazer aqui? Uma regrinha de 3, né? A regra de 3 é a seguinte, né? Nessa faixa do 15 é onde vai estar, de 11 a 15 é onde vai estar a mediana, né? É nesse intervalo aqui, tá? Nesse intervalo do 11 ao 15 que vai estar a mediana. Então eu vou botar aqui o x para marcar a mediana, né? Então vamos fazer a seguinte regra de 3. 15 menos 11, que é o comprimento do intervalo inteiro, né? A gente apura aí 62, né? Só somar essas três probabilidades, né? Vamos colocar aqui esses valores, ó. Vamos somar essas três probabilidades. Dá 63,04, né? Então esse valor está para 63,04%. Agora eu tenho x menos 11, isso está para, né, 50%, que é a referência da mediana. Com essa regra de 3, eu vou descobrir o valor de x, que vai ser a resposta da questão aí, ou a gente vai ter que buscar uma aproximação dentre os itens, né? Então, observando aqui a equação, né? Então, vamos lá. O que seria o x aqui? X vai ser igual a 4 sobre 63,04, né? Vezes os 50 mais o 11. Aí agora vamos fazer essa conta, né? 11 mais 50 vezes, aqui deixa eu ver, vezes 4 sobre, aqui é 63,04. Então o x é a mediana aqui, essa mediana vai dar 14,17. E aí vamos lá, só tem uma resposta a essa questão. Qual é o valor mais próximo? 15 minutos. Então 15 minutos é a resposta dessa questão. Próxima questão, questão 3 aqui, né? Mais uma questão aí com regressão linear.
agora trabalhando com modelo de regressão múltipla, tá, pessoal? Então, aqui novamente um modelo com 4 parâmetros agora, né, contando com o intercepto, um tamanho amostral de 20, né, e os itens solicitados foram os itens verdadeiros, né? Eu vou aqui zerar ABCDE e vamos analisar os itens verdadeiros. Então, deixa eu passar aqui o quadro. E vamos à solução da questão. A estatística T, calculada para o teste de hipótese nula beta 1 igual a 0, é inferior ao quantil 975 da T 16 graus de verdade, que é 2,11. Veja, 16 graus de verdade, que é os 20 menos os 4. E aí a gente perde 4 graus de liberdade e já está dado o quantil da T, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui é sobre o beta 1, né? Então, vamos pegar a estatística calculada sobre o beta 1, né? Sobre o beta 1, o T-calc vai ser o beta 1 chapéu sobre o erro padrão do beta 1 chapéu. Isso aqui vai ser igual a 0,776 sobre 0,134. E isso aqui, então, esse aí o item, o primeiro item que está aparecendo para a gente aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente 5,79, né, que é um valor maior, né, que o 2,11, né? Então, nesse caso, rejeita H0, certo? Rejeita-se H0. E a rejeição de H0, no caso aqui o valor da estatística é inferior, né? Então pede-se para marcar as verdadeiras, essa é incorreta, então o item é falso, não marca. A estimativa do intercepto é não significativa, então vamos pegar agora o intercepto, vamos fazer a conta para o intercepto. Vamos fazer a conta para o intercepto. Beta 0. E agora 0,695 sobre 1,210, né? Então 0,695 sobre 1,210 o intercepto, isso dá aproximadamente 0,57, ok? E isso obviamente menor que 2,11, não rejeita H0. Se não rejeita H0, né, ela é não significativa, tá? Então esse item é verdadeiro, tem que ser marcado. O item B verdadeiro, vou marcar o item B. Então a estimativa do intercepto
é não significativa, então justamente não rejeitamos a hipótese nula aqui, né, nesse caso desse teste aí sobre beta 0. Vamos olhar agora o outro item. A estimativa do parâmetro beta 3 associada a x3 é não significativa. Então vamos agora calcular para o beta 3. Vamos fazer a conta para o beta 3 chapéu, considerando o beta 3 chapéu. Aí agora 1,017 sobre 0,297. Esse valor 3,42, que é maior do que 2,11, tá? Vai fazendo aqui a mudança dos valores, né? Então aqui o valor é maior, rejeitamos H0. Ela é significativa, né? Então ele diz que é não significativo, falso. Falso item. Não marca. E aí, para o beta 2 agora, a estimativa do parâmetro beta 2 é significativa. Vamos fazer a conta para o beta 2 agora. Vamos lá para o beta 2. Vai dividir 0,241 com 0,092. Que é 2,61. E aqui é um valor maior, nós rejeitamos a hipótese nula. Vamos mudar aqui os números para a gente ver. Então, para o beta 2, o valor maior rejeita H0, ela é significativa. Então, marcamos o item de verdade. E agora para o beta 1. Vamos fazer a conta agora para o beta 1. Vamos fazer para o beta 1. Beta 1, 0,776 dividido por 0,134. Isso aqui, deixa eu ver quanto vai dar. (5,79). Vamos lá, vamos mostrar aqui novamente. Aí alterando os valores, tá? Então 0,776 por 0,1314, né? Ponto 134. E aí 5,79 maior, né? Maior que 2,11, rejeita H0, é significativo. Esse é significativa, né? Está dizendo que é não significativo, não marca, é falso. Item falso. Então os itens que deveriam ser marcados são os itens verdadeiros, que fala do intercepto e do beta 2. Então vamos olhar aqui a questão aqui agora. Dois itens corretos, um que fala do intercepto
e o outro que fala do beta 2. Perfeito. Questão resolvida. Gabarito ok. Para finalizar, vamos à questão, né, 4, que nesse caso não é uma questão aleatória, mas é uma questão aí que envolve um modelo de regressão simples e algumas aplicações aí, alguns conceitos aí de R quadrado, também falando aí de teste, né? Eu explorei bastante essa questão da interpretação dos parâmetros, enfim. Vamos finalizar aqui lendo, vamos primeiro ler o enunciado da questão, né? O modelo de regressão foi estimado com a variável resposta sendo gasto com alimentação, que é o Food Expenditure. Isso está em unidades de rúpia. E o gasto total, o Total Expenditure, também em unidades de rúpia, obtendo a seguinte equação de regressão. Então, a variável Food Expenditure está sendo explicada aí pelo total, o gasto com alimentação, explicado pelo total de gasto, né? 94,20 mais 0,43 são 55 observações, né? E o intercepto é o beta 1 e a inclinação o beta 2, com esses erros padrão das estimativas dadas pelas raízes quadradas de 2.560 e 0,0061. Então tem que tirar a raiz quadrada desses números para encontrar os desvios padrão dessas estimativas. O coeficiente de determinação foi calculado em 0,3698, nesse caso é o coeficiente de determinação, 36,98%. E vamos às alternativas. Então vamos escolher as incorretas. Deixa eu apagar aqui minha referência. E vamos às análises. Considerando que uma rúpia equivale a 0,07 real, se o gasto total aumenta 1.000 rupias, 1.000 rupias, né? Em média, o gasto com alimentação aumenta cerca de 30 reais. Então, uma unidade aqui de aumento, né, vai dar um impacto marginal de 0,4368. Só que esse impacto marginal está dado em rupias, e aí a gente precisa fazer a conversão, né, de rupias para reais, né? Então veja que o aumento aqui é de 1.000 nesse gasto. Então vamos pegar os 1.000 e aí isso vai dar 436,8, né? 436,8 vezes o 1.000. Vou copiar esse texto aqui para a gente. Vamos para cá. Então eu tenho o impacto é dado aí por 1.000 vezes 0,4368, né? E isso tem que ser convertido em reais, 0,07. Esse valor aqui, esse cálculo dá 30,57. 30,57 reais. É aqui o impacto. O que é que está sendo dito no enunciado da questão, né? Que é cerca de 30 reais. Então, tá verdadeiro, não marca. Então, o item verdadeiro não marca.
O teste bicaudal, né, hipótese nula, né, beta 1 igual a 0, rejeita H0 ao nível de significância 5%. Então vamos pegar o beta 1, vamos fazer esse teste, né? A realização desse teste é algo bem simples. A gente só precisa pegar o valor dessa estimativa, né, do beta 1, que é 0,4368, dividir isso pelo erro padrão, que é a raiz quadrada, né, de 0, aliás, é do beta 2, isso mesmo, 0,0061. E aí a gente agora vai calcular essa estatística calculada aqui. Esse valor vai ser aproximadamente, deixa eu ver aqui, esse cálculo tá para o beta 2, não é isso? É do beta 1, desculpa aí, tá? Vamos fazer logo do beta 2 aí, que eu acho que ele também faz o cálculo aqui no item C, ó. A estimativa da inclinação da reta de integração é significativa. Então vamos fazer o teste logo com o beta 2, né, que é o 0,43 dividido pela raiz do 0,061. Isso aí dá aproximadamente, vamos ver aqui, (5,59). 5,59. E aí, comparando isso aí com o quantio da T, né? Então vou mostrar aí o quantio da T. O quantio da T 975. E aí, quantos graus de liberdade a gente tem? Vai ser os 55, que são o número de observações, menos 2, 53. Então, o quantio da T 975, 53, né? Grau de liberdade. Isso aí, eu coloquei umas tabelas no AVA aqui para vocês observarem aí como calcula esses quantios. Então a tabela da distribuição T está aqui. Deixa eu pegar a senha. Então a tabela da distribuição T está aqui. São 53 graus de liberdade, né? Aqui os 53. 975, a gente vai atrás do 2,5, né? 2,5 em cada cauda. A gente está pegando aqui o alfa, né, na cauda direita, né? São 2,5, né? E com 53 graus de liberdade. Então 2,3988. Então, observando aqui, né? Deu 2, deixa eu ver se eu fiz a conta certa mesmo. Eu peguei no 1, né? É do 2,5, desculpa aqui. Acabei cruzando errado. Ó. Vem aqui, ó, no 2,5 vai ser esse. Vai ser esse valor aqui, tá? Cruzando o 53 com o 2,5, né? Então a gente encontra aí esse valor, né? Aproximadamente 2, tá certo? Bem, então aproximadamente 2, né? Então o valor superou o 2, e aí eu rejeito o H0 nesse caso, né? A 5% de significância.
resultado rejeite H0, né? Rejeitar H0, o que significa que é significativo, né? Aí vamos olhar aqui, ó, é significativa, né? Então o item C é correto, não marca. O item B, que fala do beta 1, aí a gente vai fazer a mesma conta agora com com o intercepto, né? Então vamos pegar a estimativa do intercepto, que é o 94,20, dividir pela raiz quadrada da variância, que é 2560,94. Aqui a estatística calculada, 1,86, não rejeita nesse caso, porque é menor que 2. Então não rejeita H0 aqui nesse caso, né? Então, teste bicaudal rejeita a hipótese, então está falso esse item, né? Não marca. Então a letra C já foi analisada. A letra D, sendo o nível de gasto de 1.000 rúpias, o gasto médio com alimentação seria aproximadamente 730. Então 1.000 rúpias, né? 1.000 rúpias, a gente vai pegar a equação da reta, substituir aqui o x por 1.000 e ver para onde vai parar esse gasto médio, né? Então 94,20 mais 0,4368 vezes 1.000. Então, fazendo essa conta aqui, ó, já está aí bonitinha, prontinha, 531. Então é dito aqui que é aproximadamente 730 rúpias. Então falso o item D, aliás o item D, certo? Aí tem o item E e tem o item F também. O item E, os resultados da estimação indicam que 37% da variabilidade dos gastos com alimentação está sendo capturada pelo modelo de regressão e análise. Se o R2, o coeficiente de determinação, está dando 0,3698, isso é aproximadamente 37%, isso é verdadeiro, né? Então o item é verdadeiro. E o item F, né? Considerando que uma rúpia equivale a 0,7 real, ao nível de gasto zero, né? Ou seja, se eu zerar o gasto, né? Em média, né? Eu vou ter 94,20 rúpias de gasto médio, né? Vamos ver se isso, né, convertido em reais, né? 94,20 vezes 0,07, isso dá aproximadamente 6,59 reais, né? Isso aproximadamente 10 reais, não é próximo de 10 reais, então o item está falso. Então aqui os itens falsos, né? Eu vou pensar que são 3 itens verdadeiros e 3 itens falsos. Aliás, deixa eu ver, o item B é falso, o item D é falso também, esqueci de marcar. Então vamos tentar lembrar aqui para a gente conferir o gabarito, né? Os itens falsos, que envolve o teste sobre o beta 1, 730 rúpias e esse número 10 aqui. Então vamos olhar aqui no gabarito para ver se está tudo ok. São as incorretas. Então o beta 1 está aqui, do beta 1. A do 10 reais está aqui, ó, 10 reais. E o terceiro, o dos 730 rúpias, que também está aqui, 730 rúpias. Tá aqui. Então 33% para cada uma. Tudo certo com gabarito. Então a prova está totalmente 100% comentada. Foram 2 questões com rolagem
aleatória, né? Cada uma com 2 itens. Eu resolvi as 4 questões, comentei as 4. A observação que eu faço é naquela questão que em princípio não tinha nenhum item para ser marcado, mas foi visto que o item a ser marcado existe, né? Existe um item a ser marcado, que é o item, né, que a soma dos quadrados dos resíduos é maior que 0,09. Isso aí é um item incorreto, né? No mais, agradeço a atenção a todos. Estou encerrando aqui a gravação da conferência aí com a correção da primeira atividade online. Obrigado. Tchau, tchau.